Eu sempre fui um garoto bastante recluso enquanto crescia. Não sou muito diferente agora como adulto, mas ainda assim, este evento não me ajudou a mudar. De qualquer forma, como eu não era extrovertido, muitas vezes ficava em casa quando meus pais saíam. Então, quando eles foram a uma festa de aniversário de um amigo e eu fui convidado para acompanhá-los, recusei e decidi ficar em casa, apenas para mim mesmo, por algumas horas. Eu era um garoto de 16 anos e já tinha ficado em casa muitas vezes antes, então não foi nada demais. A noite começou bem. Eu estava sentado na sala de estar assistindo TV, provavelmente comendo alguma besteira, quando alguém bateu na porta. Foi estranho, porque não era como se alguém estivesse esperado, e meus amigos nunca aparecem sem avisar. Então, eu atendi. Era um cara normal, talvez na casa dos 30 anos, exceto que ele estava um pouco nervoso e excessivamente curioso. Eu apenas olhei para ele e ele perguntou se Alan morava ali. Eu disse que não, meu nome não era Alan, nem o nome do meu pai ou do meu irmão. Ele ficou me olhando por alguns segundos e então pediu desculpas, dizendo que devia ter o endereço errado, e saiu solenemente. Fechei a porta pensando que era estranho e voltei para minha noite. Algumas horas depois, comecei a jogar um jogo no computador na nossa sala de estar quando houve uma batida na porta novamente. Agora eu também estava curioso e irritado. Atendi novamente, desta vez era outro cara, mas ele parecia um pouco mais rústico. Ele disse: deixe-me falar com o Alan. Quais eram as chances de duas pessoas pedirem pela mesma pessoa na mesma casa na mesma noite? Novamente, disse a ele que não havia ninguém aqui com esse nome e ele tentou olhar para dentro da nossa casa como se não acreditasse em mim. Agora o cara era muito maior do que eu, então eu estaria mentindo se dissesse que não estava um pouco intimidado por ele. Mas eu ia tentar me impor. Comecei a fechar a porta para limitar a visão dele novamente. Disse que não conhecia ninguém com aquele nome, que ninguém chamado Alan morava aqui, e tentei dar uma cara de valentão. Ele sorriu e disse que se descobrisse que ele estava lá dentro e que eu menti, ele voltaria e bem, digamos que ele disse que me faria se arrepender. Eu apenas disse o ok e fechei a porta, observando-o se afastar da janela. Não gostei que dois caras apareceram agora e um me ameaçou. Então, liguei para meus pais e contei o que aconteceu. Eles disseram que tentariam voltar para casa logo, mas me pediram para garantir que as duas portas estivessem trancadas, as cortinas fechadas e também para não atender mais a porta. Então, desliguei e voltei para minha noite. Comecei a ficar cansado, então desliguei o computador e voltei para o sofá, esperando pegar no sono. Nessa altura, já estava escuro. Não me lembro da hora exata, mas estava quase dormindo quando quase tive um ataque cardíaco. Alguém estava batendo muito forte e alto na porta da frente, me fazendo pular. Mas desta vez, a pessoa estava gritando que era a polícia e exigindo que eu abrisse a porta ou eles iriam arrombá-la. Eu estava aterrorizado e não sabia o que fazer. Meus pais me disseram para não abrir a porta para ninguém, mas também era a polícia. Peguei o telefone e liguei para meus pais novamente, mas, enquanto explicava o que aconteceu, senti a urgência de abrir a porta, então fiz isso. Eles entraram imediatamente, um deles me derrubou no chão e me fez largar o telefone. Mais dois entraram e começaram a vasculhar a casa. O policial que ficou comigo me ajudou a levantar, deixando o telefone para trás, e me levou para fora, me fazendo uma série de perguntas sobre quem eu era. Então, me colocou na parte de trás da viatura. Eu fiquei lá, completamente assustado, com policiais andando pela minha casa. Por que eles estavam lá e por que me trataram como se eu fosse o vilão? Eu tremia de medo e de frio, vestindo apenas meu pijama em uma noite fria do Novo México. Eu só esperava que meus pais chegassem em breve e que tudo se esclarecesse. Felizmente, mais ou menos isso aconteceu. Vi meus pais chegarem e minha mãe começou a discutir com outro policial que estava ao lado do carro onde eu estava, exigindo que me deixassem vê-la. Então, o policial que me colocou na viatura voltou e conversou com meus pais, depois me deixou sair,
com eles ali. Eles nos perguntaram se conhecíamos alguém chamado Alan. Quem diabos era Alan? Eu expliquei o que aconteceu naquela noite e meus pais confirmaram minha história. Os policiais então disseram que receberam uma denúncia sobre ele ficar na nossa casa e que ele era considerado armado e perigoso. Eles perguntaram se alguém tinha vindo pedir para ficar lá e nós dissemos que não, mas que tivemos 2 pessoas procurando por ele. O policial disse que isso era definitivamente alarmante e que poderia ser um amigo que ouviu algo semelhante ou, pior ainda, alguém a quem ele devia dinheiro. Basicamente, disseram que se voltassem, não abríssemos a porta e ligássemos imediatamente para eles. Isso me fez sentir muito bem. Poderia ter me encontrado com alguém com intenções muito ruins. No geral, eles obviamente me deixaram ir e todos nós voltamos para dentro com um mínimo de destruição. A maioria das portas e luzes estavam acesas e qualquer lugar onde uma pessoa pudesse se esconder, eles procuraram. Eu ainda estava muito abalado e com medo de atender a porta por um tempo. Meus pais também não gostaram que eu ficasse sozinho em casa depois disso, mas aqueles caras nunca mais voltaram e nunca encontramos o agora famoso Alan. No entanto, agora, quando esse nome surge, meus pais e eu temos uma boa risada. Isso aconteceu cerca de 3 anos atrás, mas ainda penso nisso de vez em quando e ainda me arrepia. Eu, um homem de 21 anos na época, havia acabado de me mudar para um novo apartamento no primeiro andar de um prédio. Era tarde da noite e meu colega de quarto estava fora quando alguém bateu na porta. Isso não era incomum, já que estávamos na faculdade e meu colega de quarto tinha amigos que vinham e saíam a qualquer hora do dia. Eu simplesmente imaginei que fosse um dos amigos dele, então me levantei e olhei pelo olho mágico. Para minha surpresa, havia um olho pressionado contra ele. Isso poderia ser algo que um dos nossos amigos faria só para ser engraçado. Eu ri e abri a porta, surpreso ao ver um cara de uns 20 e poucos anos que eu não reconhecia. Ele era estranho, para dizer o mínimo. Estava muito agitado e imediatamente começou a lançar um discurso de vendedor ambulante. Não consigo me lembrar exatamente do que ele estava vendendo, mas tinha algo a ver com a universidade local, onde eu também estudava na época. Durante toda a conversa, ele continuava olhando para dentro do apartamento, mexendo-se e até ficando na ponta dos pés para olhar para dentro. Mesmo assim, pensei que esse cara fosse apenas estranho e nervoso, talvez não estivesse com todas as suas faculdades mentais. Educadamente, recusei comprar qualquer coisa dele, mas ele não aceitou um ou não como resposta. Finalmente, tive que ser bastante firme ao dizer que não estava interessado. Ele finalmente aceitou a derrota, e quando eu estava fechando a porta, ele estendeu a mão e a segurou, impedindo que fechasse. Antes que eu pudesse dizer algo como "o que diabos, cara", ele sorriu para mim e disse: "Eu também gosto de Mario Kart no Nintendo 64. Meu colega de quarto e eu tínhamos passado várias noites até tarde jogando Mario Kart 64 no meu quarto nos últimos dias, mas não havia nada que ele pudesse ver desde a entrada do apartamento que tivesse a ver com Mario Kart. Fiquei chocado e tentei juntar as peças na minha cabeça, perguntando confusamente: "Como você sabe que eu jogo Mario Kart?" Ele ficou super nervoso e disse: "Vá, pensei que qualquer pessoa com um sofá assim gostaria de jogar Mario Kart no Nintendo 64, porque, sabe, é um jogo retro e esse é um sofá retro." Mas que explicação foi essa? Então ele simplesmente disse ok, tchau e literalmente saiu correndo. Fechei a porta e a tranquei. Comecei a tentar juntar as peças e a pensar como ele poderia saber disso, porque obviamente não era por causa do sofá da minha avó. Lembre-se de que é um apartamento no primeiro andar que dava para o bosque. Meu colega de quarto chegou pouco depois e imediatamente contei a ele sobre esse encontro. Ele também ficou assustado, então começamos a investigar. A princípio, parecia que não havia como ver dentro do meu quarto, pois minhas persianas estavam sempre fechadas.
Fomos lá fora e testamos, e descobrimos que a única maneira de ver lá dentro seria se você tivesse o rosto bem perto da janela e mesmo assim você teria que se agachar e fechar um olho só para dar uma olhada lá dentro. Alguns detalhes mais assustadores, e minha janela dava para uma varanda e o console Nintendo 64 estava guardado dentro do suporte da TV e não era visível. Você só conseguiria vê-lo quando estivéssemos jogando, o que nunca fizemos até estarmos um pouco chapados e fosse altas horas da madrugada. Então, basicamente, esse cara assustador pulava a grade da nossa varanda, pressionava o rosto contra a minha janela e nos observava jogar Mario Kart no meio da noite. Nunca mais vi o cara, mas, sem dúvida, fiquei bastante paranoico por um tempo depois disso. Eu constantemente verificava minhas janelas e acordava no meio da noite com medo de que ele estivesse a apenas alguns metros de distância me observando dormir. Este foi apenas um encontro muito perturbador. Estou feliz que nada mais tenha acontecido e que nunca mais o vi, mas sempre me perguntei quais eram suas intenções. Ainda estou bastante abalado com esta experiência, mas pensei que seria mais fácil compartilhar do que continuar remoendo. Há alguns dias, alguém invadiu minha casa enquanto eu dormia. Trabalho em turnos noturnos, então dormir durante o dia é algo com que você aprende a se acostumar. Por volta das 18h30, ouvi o que pensei ser um som alto de batidas vindo de fora e meus cachorros enlouquecendo completamente. Para referência, moro em uma fazenda no meio do nada, o meu vizinho mais próximo fica a meio quilômetro de distância. Mas voltando à história. Eu meio que acordo, mas não dou muita importância, já que meus vizinhos gostam de atirar com suas armas e isso estava durante a temporada de caça. Enquanto começo a cair no sono novamente, meu coração começa a bater de forma estranha, como se eu soubesse que algo não estava certo. Foi quando ouvi passos altos pela casa. Os cachorros ainda estão latindo, mas começam a se acalmar. Foi aí que comecei a realmente me preocupar, pensando que meus cachorros me protegeriam em momentos como este. Sem chance. Os passos param do outro lado da porta do meu quarto e não se movem. Pensei que era assim que eu ia morrer e, embora tivesse uma arma no meu quarto, sabia que não poderia pegá-la sem ser ouvido. Pareceu uma eternidade antes que os passos se movessem em direção ao quarto do meu irmão. Um barulho alto de movimentação podia ser ouvido por toda a casa e coisas sendo jogadas. Eu sabia que estavam no quarto do meu irmão. Alguns dos amigos dele se envolviam em situações duvidosas, e eu sabia que tinha que ser um deles. Ouvi os passos voltando para minha porta e a maçaneta se mexendo. Imediatamente, virei as costas para a porta, fechei os olhos firmemente e coloquei uma mão sobre a boca para evitar gritar. A porta se abre, mas é só isso, então ele vai embora enquanto um carro passa pela estrada. Finalmente, reúno coragem para sair da cama. Tudo na casa, exceto pelo quarto do meu irmão, estava intacto. Liguei imediatamente para meu irmão e perguntei se algum dos amigos dele estava vindo. Ele disse que não, pelo que sabia, e então contei o que aconteceu. Ele desligou o telefone comigo para começar a ligar por aí. Voltei para a cama e percebi que ainda tinha a janela entreaberta desde mais cedo, e percebi que estava só com uma camiseta na cama. Se era quem eu acho que era, isso não foi um evento aleatório. Um dos amigos do meu irmão sempre teve olhos para mim, e o fato de ele me ver dormindo e apenas de camiseta me deixa apavorado. Se ele pegou algo do quarto do meu irmão ou sabia que eu estava sozinho em casa dormindo antes de ter que trabalhar mais tarde naquela noite, eu não sei. Vou postar uma atualização quando ouvir de meu irmão. Você se muda para o campo para escapar da agitação da vida na cidade e baixa a guarda. Foi quando algo assim acontece. Às vezes, a vida no campo não é tão segura afinal. Atualização. Desculpem todos pela atualização tardia. Foi uma semana louca, mas obrigado por terem paciência comigo. Meu irmão me ligou com uma notícia que eu absolutamente temia ouvir. Nenhum dos amigos dele disse ou afirmou ter estado na casa no momento do incidente.
Agora estou ainda mais com medo de quem estava na minha casa e quais eram suas intenções. Eles poderiam ter estado vigiando minha casa durante o dia, agora que o condado decidiu estender a estrada de cascalho que liga a comunidade agrícola onde moro. Só espero que eu não tenha outra visita como essa tão cedo, mas se houver uma próxima vez, estarei preparado para eles. A história aconteceu há 3 anos, por volta do início de 2020, na época em que a pandemia começou, então foi há um tempo, mas ainda merece ser compartilhada. Eu tinha acabado de conseguir um novo emprego em uma cidade pequena perto da minha área. Enquanto procurava um lugar para morar, minha irmã ofereceu alugar sua casa para mim. Ela havia comprado a casa 2 anos antes, mas ela e o marido não se adaptaram bem, já que a distância até o trabalho era longa. Eles se mudaram, deixando a casa desocupada. Felizmente para mim, ela ficava bem perto do meu local de trabalho, cerca de 40 minutos de carro, e minha irmã basicamente me alugou de graça. Eu apenas pagava pela água e eletricidade e cuidava da casa. Eu estava morando lá há cerca de 2 ou 3 meses e já tinha me acostumado. Uma noite, após voltar do trabalho e estacionar meu carro, enquanto me aproximava da porta, notei algo estranho, um cigarro no meio-fio perto da minha casa. Eu me abaixei e peguei, pensando que poderia ser meu, já que eu fumo. Mas ao olhar a marca, percebi que não era meu e joguei fora. Não dei muita importância e simplesmente ignorei, pensando que fosse apenas alguém sendo inconveniente, jogando na calçada. 2 dias depois, eu estava novamente indo para casa quando avistei mais alguns cigarros, desta vez perto da minha varanda. Sem dúvida, fiquei irritado e pensei que alguém havia se sentado na minha varanda e fumado. Mas como não sabia quem era, não havia nada que eu pudesse fazer. Percebi que os cigarros tinham sido apagados recentemente, então quem quer que fosse provavelmente tinha saído quando eu estava me aproximando. Naquela noite, eu estava assistindo a um filme no meu laptop e já passava da 1h da manhã, então fiquei surpreso ao ouvir um carro passando. Era uma área suburbana e estávamos no meio da pandemia, então as pessoas raramente saíam à noite, mas não dei muita importância. Aproximadamente meia hora depois, fiquei surpreso ao ouvir vozes próximas. Ouvi atentamente, mas não conseguia entender o que estavam falando, já que as vozes pareciam abafadas e baixas. Nesse ponto, comecei a ficar um pouco nervoso. Interrompi o filme silenciosamente, levantei-me do sofá e fui até a porta da frente para garantir que estivesse trancada. Enquanto me aproximava da porta, congelei no meio do caminho ao ouvir 2 homens se aproximando da minha varanda, diminuindo o tom de voz para um sussurro. Percebi imediatamente que eles queriam invadir a casa. Encostei-me contra a porta e esperei, esperando por um forte estrondo contra a porta ou a maçaneta sendo sacudida, mas estranhamente estava tudo quieto. Decidi ir até a janela para ver se eles haviam desistido. Minhas janelas tinham grades do lado de dentro, então tive que destrancar para conseguir mexer as cortinas ou olhar pela janela confortavelmente. Lentamente, destranquei o mecanismo das grades e levantei. Movendo as cortinas, me deparei com um homem, tão surpreso quanto eu. Ele recuou, apertando o capuz para cobrir o rosto, então tudo que eu conseguia ver eram seus grandes olhos azuis me encarando. Seu amigo percebeu o que estava acontecendo e imediatamente começou a chutar a porta. Ele chutou várias vezes, mas a porta não se moveu. Enquanto isso, eu os encarava, congelado de medo, tentando compreender a situação. Recobrei os sentidos e fechei as grades da janela, trancando-as, e corri para o andar de cima, até o quarto de armazenamento, onde empurrei uma mesa contra a porta e liguei para a polícia. Enquanto ouvia e esperava que os 2 entrassem a qualquer minuto, ouvi um forte barulho, a grade da janela sendo sacudida com agressividade. Quando perceberam que não conseguiriam entrar, um deles soltou um longo grito de raiva que provavelmente acordou metade do bairro. Quando a polícia finalmente chegou, eles já tinham fugido há muito tempo. A polícia não conseguiu descobrir quem eram, mas aumentou a vigilância no bairro nas semanas seguintes.
Independentemente disso, não estava muito animado em ficar lá. Pouco tempo depois, me mudei. Minha irmã vendeu a casa alguns meses depois, e até onde sei, nada semelhante aconteceu desde então. Ei, Raven. Tenho uma história para você, lá dos anos 90. Me sinto velho agora. Espero que esteja bem, amigo. Obrigado. Eu tinha 6 ou 7 anos e costumava voltar para casa depois da escola. Morávamos muito perto da escola local na época e, como meus pais trabalhavam, era esperado que eu cuidasse de tudo sozinho. Quando conto essa história agora, as pessoas costumam ficar surpresas por eu ser permitido fazer isso. Eu gostava, tinha minha própria chave e seguia as regras, e não atender o telefone e esperar para ouvir a secretária eletrônica para ver se era mamãe ou papai, e não abrir a porta. Legalmente, acho que não era permitido ser deixado sozinho tão jovem, mas ei, estava tudo bem. Eu chegava, trancava a porta, largava minha mochila e ia até a geladeira pegar um lanche depois da escola. Ligava a TV para assistir alguns desenhos animados. Meus pais só voltariam depois das 18 horas, então eu tinha que tirar o frango do freezer, preparar a mesa e fazer uma limpeza básica pela casa. Honestamente, eu adorava ter esse tempo só para mim. Minha mãe me ligou para me lembrar de cuidar da lavanderia e disse que conversaríamos mais quando eles chegassem em casa. Eu concordei, tirei a roupa e pendurei no varal, porque meus pais eram muito econômicos para usar a secadora na época. Quando percebi alguém olhando por cima da cerca, vi que não se parecia com nenhum dos meus vizinhos e nenhuma casa havia sido posta à venda recentemente. Terminei, fechei e tranquei a porta dos fundos. Meus pais não tinham celulares, obviamente eram caros na época, e acho que não queriam ligar de qualquer maneira. Fui a todas as janelas e portas para garantir que estivessem trancadas e que ele não pudesse entrar. Quando terminei, me acomodei na frente da TV com meus lanches e relaxei, ignorando completamente a lição de casa. Então, olhei para o lado e vi uma sombra na janela. Era o mesmo homem. Ele usou as mãos para proteger os olhos e olhar melhor para dentro, e eu o vi olhando para mim. Mostrei o dedo para ele. Eu era um moleque atrevido e disse para ele ir embora. Ele foi. Suspirei aliviado e voltei a assistir TV. Então, ouvi o trinco da porta sendo mexido, como se alguém estivesse tentando entrar em casa. Mesmo sem ter feito nada de errado, me senti culpado. Olhei para o telefone, pensando se deveria chamar a polícia. Era a primeira vez que algo assim acontecia e tudo o que meus pais me disseram para fazer foi para o espaço. Ele voltou para a janela e depois bateu nela, apontando para a porta. Ouvi ele me mandar deixá-lo entrar. Ele não tinha uniforme, então sacudi minha cabeça e disse que meus pais estavam chegando em breve. Ele ficou furioso desta vez, bateu forte na janela e começou a me xingar. Eu sei que essas palavras provavelmente não surpreenderiam muitas pessoas, mas foi a primeira vez que ouvi um adulto falar assim, especialmente comigo ou qualquer outra criança. Pensei que ele fosse quebrar o vidro. Fui até o telefone de casa, levantei o fone e disquei o número de emergência. Ele podia me ver discando e ficou ainda mais irritado. Não tínhamos um telefone sem fio, era aquele com o fio espiral que tinha um limite. O melhor que pude fazer foi me esconder pelo corredor, mas ele ainda conseguia me ver. Consegui falar com a polícia e contei o que estava acontecendo. Eles ouviram o barulho na janela. O operador me disse para ficar na linha, mas nesse ponto eu estava chorando. Perguntei a ela se eu ia morrer. Pareceu uma eternidade e, de repente, o homem parou de bater. O silêncio na verdade parecia mais perturbador. Ela me disse que a polícia deveria estar lá agora, mas para só abrir a porta se eu os visse. Olhei pela janela e vi 2 policiais parados lá fora. Eles estavam batendo na porta. Abri a porta e eles perguntaram se podiam entrar e se eu estava bem.
Eles entraram e meus pais tiveram o choque de suas vidas quando viram uma viatura lá fora e entraram. Contei o que aconteceu e todos me disseram que fiz a coisa certa. Na verdade, houve relatos deste cara tentando entrar em outras casas ao redor da área. Os policiais disseram aos meus pais que não deveriam ter me deixado sozinho, mas isso foi o máximo que aconteceu. Gostaria de dizer que as coisas mudaram, mas meus pais decidiram que essa era apenas uma experiência que me tornaria mais forte e, de certa forma, acho que sim. Me assustou quando era criança, tive alguns pesadelos com isso, pensando se ele voltaria.